da tecnologia somos remetidos aos acirramentos das separatividades e isolamentos, estabelecendo-os níveis de revoltas sociais inaceitáveis. Obviamente não há como se desconhecer a luta pela subsistência. Há as enfermidades, as insatisfações, os conflitos emocionais, os desenganos, as imperfeições próprias daqueles com os quais convivemos. Enfim, as variadas vicissitudes da existência. Nessa autêntica desordem, usando e abusando do livre-arbítrio, cada qual vai colhendo vitórias ou amargando derrotas, segundo o grau de experiência conquistada. Uns riem hoje, para chorarem amanhã, e outros que agora se exaltam, serão humilhados depois. Devemos interrogar a própria consciência, passando em revista os atos cotidianos, para a identificação dos desvios dos deveres que deveriam ter sido cumpridos e dos motivos alheios de queixa por conta dos nossos atos. Revisemos periodicamente nossas quedas e deslizes no campo moral, ativando a memória para nos lembrarmos dos tantos espinhos que já trazemos cravados na carne do espírito, tal como ensina Paulo de Tarso. Estes espinhos nos lembrarão a nossa condição de enfermos em estágio de longa recuperação, necessitados de cautela. O mal não é invencível, pelo contrário. Não conseguiremos nos livrar das consequências advindas dos males que praticamos. O mal que nasce em nós nos impregna e temporariamente passa a fazer parte de nossa personalidade. Paulo de Tarso, na sua carta aos Romanos, tece comentários sobre as lutas que se deve travar para combater o mal em nós mesmos, em frase já célebre: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. O mal a que se refere Paulo em suas epístolas é o mal trivial que subsiste em nós e é alimentado por nossa vontade. E que, em certa medida, nos proporciona prazer pelo torpor de consciência. A escuridão é somente a ausência da luz. Não é real. Só Deus é vida, somente o bem é a finalidade da vida. Para que possamos vislumbrar um mundo sem angústias e nem problemas sociais, livres das misérias econômicas e políticas, apelemos para o amor incondicional, que possui os recursos eficazes para a conciliação, o perdão, a transformação moral, fomentando o bem para o progresso, o que concorre para enriquecer nossa sensibilidade, aprimorar nosso caráter, fazer que assim nos desabrochem novas faculdades, o que vale dizer, se dilate nossos gozos e aumente nossa felicidade. Em suma, o mal deriva do coração humano e a batalha do bem contra o mal, tema de incontáveis livros e filmes, deve ser travada nos domínios dos nossos próprios corações, acima de tudo. 15. Amar e em seguida instruir segundo proclama a lei. Jorge Sen. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. O Espírito de verdade adverte: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Tal pensamento tem sido amplamente divulgado nas hostes espíritas. O primeiro ensinamento é claro, reforçando a base cristã do espiritismo. É a reprodução das palavras do Cristo: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. O segundo amplia-nos a capacidade de raciocínio, por isso devemos estudar incessantemente a fim de amarmos com grandeza e liberdade. Com o amor e a instrução alcançamos o avanço moral e adiantamento intelectual. Ambos são imprescindíveis ao nosso progresso, sendo importante, contudo, ponderar a superioridade do primeiro sobre o segundo, porquanto o aspecto intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda, na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. O Espiritismo possui todas as verdades do cristianismo, que nele se encerra. Os benfeitores reafirmam a imortalidade entronizando Jesus como o vencedor do mal. Obviamente, se o Espiritismo perder o seu sentido cristão, ele permanecerá uma bela doutrina de confirmação científica,
À semelhança da metapsíquica e da parapsicologia, sem o amplo conteúdo moral que foi a base essencial da proposta do codificador. Sim, é importante amarmos para nos unir no sentimento que funde os corações, e nos instruir para que conheçamos a verdade, e conhecendo a verdade nos unamos ainda mais no amor que instrumentaliza o conhecimento, e afasta o orgulho e o egoísmo. A instrução dissipa o erro e nos mostra o objetivo da provação humana. O Espiritismo dispõe de recursos para a edificação do templo da educação, de modo a esclarecer recalques, neuroses, distonias que surgem desde os primeiros instantes da vida física pelos processos reencarnatórios. A instrução moral pela educação encontra no Espiritismo ensinamentos preciosos. Para instruir-nos é necessário consagrarmos diariamente alguns minutos à leitura de obras edificantes, esquecendo os livros de natureza inferior, e preferindo, acima de tudo, os que, por alimento da própria alma, versem temas fundamentais da doutrina espírita. Entretanto, precisamos estudar inicialmente as obras básicas do Espiritismo. Sim, estudar para aprender. Aprender para trabalhar. Trabalhar para servir melhor. A base do amor incondicional encontra-se em Jesus Cristo. O amor é um sentimento de diversos significados. Entre eles, encontramos a seguinte definição: é uma força tendente a aproximar e unir, numa relação fraterna, todos os seres humanos. Kardec diz que Sócrates foi precursor do Evangelho e o primeiro homem a nos dar uma imagem desse tipo de amor. Por transgredir as ordens dos deuses gregos e almejar abrir a mente dos jovens, foi compelido a beber o veneno letal. Ainda assim, não fugiu de suas ideias na busca do bem comum. Valha-se do convencimento e da razão para alcançar alguma coisa. Mahatma Gandhi, nesta mesma direção, confrontou o poderio do tacão britânico sem empregar o discurso da violência, e Martin Luther King, outro expoente do apelo à não-violência, seguiu os ditames da razão cristã. A instrução, baseada na pedagogia de Jesus, prepondera a afinidade recíproca entre o educador e o principiante. O mestre não se coloca como sabe tudo, por ter ciência que o espírito, criado simples e ignorante, não tem idade. A faixa etária da idade física é apenas um momento particular em seu longo caminho evolutivo. Tive alunos que eram para mim legítimos catedráticos. A finalidade da instrução é divulgar os princípios espíritas, para que mais pessoas possam entrar em contato com os conceitos que libertam consciências. Para que possamos nos instruir com esmero, necessitamos debruçar sobre as obras fundamentais do Espiritismo, igualmente citadas como livros da codificação espírita. São os 5 volumes publicados por Allan Kardec, entre 1857 e 1868, a saber, o Livro dos Espíritos, Carta Magna do Espiritismo, 1857, o Livro dos Médiuns, Exame Experimental e Investigativo, Teórico-Metodológica para a Compreensão dos Fenômenos Mediúnicos, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, o mais completo Código Moral da Humanidade, 1864, o Céu e o Inferno, Estuda a Transcendental Justiça Divina, 1865 e a Gênese, examina a formação dos mundos e da criação dos seres animados e inanimados, os supostos milagres e as profecias, 1868. Amando e estudando conseguiremos nos autoavaliar, averiguando quem somos, de onde viemos e para onde iremos após a desencarnação, a fim de nos convencer do valor da nossa própria personalidade e a nossa própria elevação nos dediquemos, e o meio prático mais eficaz que temos de nos melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Há 2500 anos um sábio da antiguidade nos ensinou: conhece-te a ti mesmo. Se não realizarmos um mergulho em nosso mundo íntimo, para superar as paixões, harmonizar com os adversários, perder-nos-emos no tumulto externo que nos cerca.
O Evangelho nos fala do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Este alto amor é essencial para compreendermos a família, para termos paciência, para não impor, tão somente expor, instruir pelo exemplo e compreender que não poucas vezes a família é um desafio no mapa da reencarnação. Estamos diante de uma proposta que devemos dignificar pelo exemplo. A serenidade somente nos virá quando conseguirmos um autoencontro para conseguir o encontro com Jesus. Está no Evangelho, de que nos adianta saber muito, conquistar todo o mundo e arruinar a alma. A nossa inquietação de modificar os outros, fazer os outros felizes, sem estar feliz, é ficção, é inútil. É possível ser bem instruído doutrinariamente e totalmente obsedado, em decorrência de um transtorno moral causado por rigidez mental, dogmatismo, preconceitos, prepotência, vaidade etc. Muitas vezes a saturação de conhecimentos impede o uso livre da razão. Satisfeitos com um cabedal de informações, descansamos tranquilos na ignorância de nós mesmos. Não afirmamos, com isso, que a acumulação de conhecimentos doutrinários seja inútil. Óbvio que não. A instrução é matéria-prima para o raciocínio e suporte para o amor. Amar, sim, amar incondicionalmente. Instruir, sim, e sempre, ou, fundamentalmente amar e em seguida instruir, aprender. Conforme proclama a lei, é um princípio divino, é uma regra universal. Logicamente, se assim aprendemos como teoria, assim também deverá ser feito no exercício do bem maior. Senão, estaremos propagando ilusões e isso não é cristianismo e muito menos espiritismo. 16. Educação e construtivismo metafísico. Jorge Sen. Uma enquete realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, põe o Brasil no topo de ranking de violência contra professores. Há relatórios na Pátria do Evangelho advertindo que metade dos diretores de escolas primárias e jardins de infância sofreram agressões verbais e físicas de pais de alunos. Para Miriam Abramovay, coordenadora da área de Juventude e Políticas Públicas da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais e coordenadora de pesquisas da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, os conflitos, violências, são resultado de relações sociais ruins e da falta de diálogo. A escola é muito centrada nela mesma, e muito pouco se propõe a dialogar com os jovens alunos. Isso cria um clima muito ruim. Um bom professor é o que ensina bem a disciplina, mas também o que sabe ser amigo, que sabe entender o que é ser jovem. Há abuso de professores e professoras relacionado à fragilidade do que é ser adolescente. Entendemos que dentro de uma visão espírita a escola, pública ou particular, espírita ou não, deve formar um homem novo e precisa ser uma escola inteiramente inovadora, rompendo com o sistema vigente, pois a educação tradicional, conforme aferimos, já não atende às necessidades da atual geração. A escola deve incentivar a participação, a interação, o diálogo, o debate livre, o estudo em grupo e abolir todas as formas de repressão. Qualquer professor hoje sabe dos problemas de disciplina e desinteresse que existem nas salas de aula. Esses problemas demonstram que a escola em sua maioria não está adequada às atuais gerações. É preciso uma escola ativa em alto grau, diligente, que respeite a inteligência dos alunos, mas é também preciso uma escola que saiba que o aluno é um ser reencarnado, e a finalidade da sua educação não é apenas moldá-lo para o mercado de trabalho, mas para a sua realização humana, para o cumprimento da sua missão e para a sua transcendência. O pensamento herculanista entroniza a liberdade como uma das facetas essenciais da pedagogia espírita. Pestalozzi, Yverdon, praticava essa liberdade de ação em que as crianças podiam escolher atividades e até poderiam entrar e sair do castelo à vontade.
Desde Rousseau sabemos que uma das exigências mais prementes para a educação é conectar o homem novamente com a natureza. No Zeuar, na década de 30, o padre Flanagan mostrou que a liberdade é fator preponderante inclusive na recuperação de crianças e adolescentes considerados delinquentes. Flanagan fundou a Cidade dos Meninos, onde os próprios adolescentes geriam a comunidade, trabalhavam e tinham plena liberdade de entrada e saída. Os espíritos que estão reencarnando para semear os novos tempos para uma nova era não estão mais se adaptando ao esquema tradicional da sovina educação coercitiva. Em face disso, alguns alunos descambam para agressão e delitos de graves consequências. A escola deve recuperar a alegria, a vitalidade e o estímulo, e deixar de ser essa prática maçante e monótona de que nenhum aluno gosta. O educador não pode ser repressor, mas deve se empenhar para despertar um processo de aprendizagem aprazível, entretanto ajuizado e fecundo. Nenhum aluno aprende a ser responsável apenas obedecendo ordens sob açoites verbais e às vezes até físicos. Ninguém aprende a agir espontaneamente estando o tempo todo sob coerção. A virtude moral só pode brotar da livre escolha do indivíduo. Não esqueçamos que a própria pedagogia divina age assim conosco. Ela nos deixa aprender com nossos próprios erros, para alcançarmos a moralidade no clima da liberdade. Compreendamos que o construtivismo é a força pedagógica da modernidade. Tal corrente pedagógica vem desde o tempo de Sócrates e Platão, sobrevindo em Rousseau e Pestalozzi. O núcleo da tese construtivista é que o indivíduo constrói o seu próprio conhecimento e só pode fazê-lo através da ação. Essa tese é categoricamente correta. Entretanto, o construtivismo comumente cultivado e estudado hoje é um construtivismo materialista, tendo como semideuses os inspiradores Vygotsky e Piaget, ao passo que o construtivismo socrático, platônico, rousseauiano e pestalozziano é um construtivismo, digamos, mais espiritualista. Será que a proposta de pedagogia espírita é um construtivismo metafísico? Está capacitada para educar, desenvolver e alforriar a consciência do aluno das injunções repressivas da educação materialista empregada atualmente? Uma coisa é verdadeira: após Jesus, asseguramos que Allan Kardec foi, é e sempre será o maior educador da história. 17. Amor, um sentimento por excelência. Jorge Sen. Diferentes pesquisadores creem que o amor procede das variações químicas do corpo. Será que o sentimento por excelência é uma patologia às vezes manifestada nas mãos suadas, perda de apetite, face enrubescida e batimento cardíaco acelerado? Ora, o amor vai muito além do cientificismo, do romantismo e do erotismo. A psicanálise, nos primórdios da teoria freudiana, colocou o problema do amor na dimensão do patológico. Em verdade, Freud teve de entrar no estudo e na pesquisa do amor pelos porões da psicopatologia. O aspecto patológico é o mais dramático do amor e o que mais toca o interesse humano. Consistirá o amor em diferentes estágios identificados nos grupos de substâncias químicas atuando no corpo físico. A testosterona e o estrogênio alimentam a luxúria. Será que a atração sexual provém apenas da produção de dopamina, norepinefrina e serotonina? Será que a oxitocina, produzida pelo hipotálamo, uma glândula cerebral, e liberada tanto por homens e mulheres durante o orgasmo, consegue manter por longos anos uma união afetiva entre casais? Helen Fischer, uma das estudiosas do assunto, afirma que o amor tende a desaparecer em pouco tempo. Para ela, a oxitocina sensibiliza os nervos nas contrações musculares, porém o efeito dessas substâncias é pouco duradouro, resultando no esfriamento do amor e nas separações entre os casais, razão do grande número de divórcios. Nessa direção caminha Barbara Fredrickson, diretora do 84. Laboratório de Emoções Positivas e Psicofisiologia da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, EUA,
que sugere um novo conceito sobre o amor, baseado no arranjo biológico. Para ela, a ideia do amor eterno é um mito e uma impossibilidade fisiológica, pois o amor é fugaz. Trata-se tão somente de micromomentos de ressonância de positividade. Bárbara destaca 3 protagonistas-chave no microcenário do amor. O primeiro é o cérebro, ou, mais precisamente, os neurônios espelhos. O segundo é a oxitocina, produzida no hipotálamo. Para ela é um hormônio vinculado ao amor e ao afeto. O terceiro é o nervo vago, que liga o cérebro ao resto do corpo, e em especial ao coração. Isso torna a pessoa mais amorosa e aumenta suas conexões positivas. Não se pode definir amor como se fosse a abrasadora paixão que provoca os desejos carnais. Esta não passa de uma imagem de um grosseiro simulacro do amor. Nos dias de hoje, fala-se e escreve-se muito sobre sexo, sensualismo, erotismo, raramente sobre amor. Certamente, porque o sentimento por excelência não se deixa decifrar academicamente, repelindo toda tentativa de definição científica. O Espiritismo demonstra que a natureza nos deu a necessidade de amarmos e de sermos amados. Um dos maiores encantos que nos são concedidos na Terra é o de encontrar corações que com o nosso simpatizem. Dá-lhe ela, a natureza, assim, as premissas da felicidade que nos aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Paulo de Tarso, escrevendo aos Filipenses, informou que o amor deve crescer, cada vez mais, no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Se atendermos ao conselho do apóstolo dos gentios, cresceremos em valores espirituais para a eternidade. Mas se rumarmos por atalhos escorregadiços, o nosso amor será simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar, impensadamente, os mais belos quadros da vida. Leon Denis interpretou: o amor, profundo como o mar, infinito como o céu, abraça todas as criaturas. Deus é o seu foco. Assim como o sol se projeta, sem exclusões, sobre todas as coisas e reaquece a natureza inteira, assim também o amor divino vivifica todas as almas. Seus raios, penetrando através das trevas do nosso egoísmo, vão iluminar com trêmulos clarões os recônditos de cada coração humano. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. O ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. O amor, um sentimento por excelência, e a dinâmica da vida, e a harmonia da natureza é o remédio para todos os males que atormentam o homem. Tudo o que possamos idealizar sobre o amor pode se consubstanciar como parcela deste sentimento, mas ele é muito maior e mais abrangente, até porque o bem-querer, toda a bondade, a tolerância, a alegria, a proximidade, só poderão ser um fragmento do amor quando não tiverem laços no apego, na imperiosa necessidade de permuta, no egoísmo que exige sempre condições e regras. 18. Acelerado desmoronamento dos valores cristãos. George Sand. Objeto sexual dos homens, as mulheres sempre estiveram presentes na história, ora como heroínas, ora como prostitutas, quase sempre como prostitutas, mesmo sem sê-las, sempre que rompiam certos primados moralistas e colocavam em xeque o poder masculino. A partir do término da Segunda Guerra Mundial, a sensualidade e o corpo da mulher foram cada vez mais expostos, até chegar à nudez completa em teatros, televisão, cinema e revistas, quando não em público comum. Atualmente, tal como o das drogas, o negócio da prostituição é um dos mais lucrativos mercados da história. Larry Flynt, empresário e dono do Império Hustler, retratado por Milos Forman e Oliver Stone no filme O Povo contra Larry Flynt, Bob Guccione, da revista Penthouse e o Geffen,
dono do império Playboy, compõem alguns desses milionários da exploração da fantasia sexual. Obviamente, uma fatia gigantesca desse mercado é dominada pelo crime organizado. Ultimamente, algumas garotas de programa na Austrália, onde a prostituição é legalizada, estão perdendo a inibição e assumindo abertamente sua profissão nas redes sociais, na tentativa de desmistificar noções preconcebidas sobre elas. Muitas são estudantes universitárias que se assumiram publicamente como profissional do sexo, postando fotos para mostrar seus rostos ao mundo. Para algumas delas, era a primeira vez que se assumiam publicamente, nas redes sociais, como prostitutas. Não nos cabe julgar este ou aquele que comete qualquer inadvertência moral, mesmo porque, com certeza, já estivemos nos dois lados da moeda. Contudo, não é incabível assentarmos nossos precários conhecimentos doutrinários em exercício prático. Urge vivenciarmos o Evangelho fora dos arraiais espíritas. Instruir nossos filhos sobre a responsabilidade de uma comunhão afetiva, a respeitabilidade do ato sexual, a consideração pelo sentimento do próximo, respeito por si próprio, a disposição de tornar-se prostituta de foro íntimo da mulher que assim deseja e não nos interessam seus pretextos. É responsabilidade dela, tanto quanto é responsabilidade dos fregueses que a sustentam e estimulam para o comércio sexual do próprio corpo. Sem esconder-nos por trás de uma falsa máscara de tolerância, lembramos que uma prostituta é alguém que passa por sérias amarguras e obviamente deve ser tratada sem preconceitos a fim de seja auxiliada a reencontrar o caminho do equilíbrio. Proferiu o Espírito Emmanuel o seguinte: qual ocorrem os flagelos da guerra, da pirataria, da violência e da escravidão que acompanham a comunidade terrestre, há milênios, diluindo-se, muito pouco a pouco, a prostituição, ainda permanece, na terra, por instrumento de prova e expiação, destinados naturalmente a desaparecer, na equação dos direitos do homem e da mulher, que se harmonizarão pelo mesmo peso, na balança do progresso e da vida. Antes da vinda do Cristo já havia prostituição no planeta, porém não era admitida pela religião, que até mesmo condenava a lapidação da mulher, para refrear a sua ampliação. O comércio constituído dos prazeres sexuais não surgiu originariamente das mulheres, mas, sim, dos homens. Sob o aspecto pernicioso a digna finalidade do sexo, na condição básica de formação familiar, a prostituição, como estigma social, só é consentida do ponto de vista do direito ao direcionamento às manifestações do livre-arbítrio feminino, atentatórias ao completo respeito à lei de procriação, a que tragicamente conservam-se desatentos o homem e a mulher. Creio que o reconhecimento da prostituição como trabalho ainda não foi efetivado no Brasil. Salvo qualquer engano, parece que existe um projeto de lei sobre o assunto, que, em síntese, permite que profissionais do sexo possam contribuir como autônomas, os para fins de seguridade social, auxílio-doença, aposentadoria. Não tenho dúvida que a vida destes profissionais não é nada atraente. Comumente tais pessoas são levadas à prostituição em idades que não lhes permitem discernimento, em regra, provenientes de famílias desestruturadas, vítimas de violência, ou forçadas a isto. As prostitutas padecem muito mais com agressão sexista e preconceito social, na maioria das vezes não têm habilitação para profissões menos degradantes, e ainda padecem com a opressão provinda de exploradores, sejam familiares, companheiros, gigolôs ou titulares de bordéis. E ainda o tráfico humano, onde quase todas as vítimas são meninas ou mulheres. Estudos afirmam que em sua maioria, mulheres prostitutas não são por escolha, mas sim por desventura material. No meretrício, ainda mais grave nos dias de hoje é a prostituição infantil. O incentivo à prostituição é absurdo. Homens ou mulheres vendendo-se nas avenidas de forma alegre e divertida,
choram o vazio que sentem por viverem à margem da sociedade. No Brasil há casos em que meninas de 10 a 12 anos, frequentadoras dos peculiares bailes funk, ambientes extremamente promíscuos, se prostituem. No Nordeste há diversos casos de aliciamento de menores, muitas vezes abusadas pelos próprios pais. Obviamente, uma precoce atividade sexual induz a graves problemas: prostituição infantil e juvenil, aborto, lesão da autoestima, escravidão sexual, drogadição. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, disse Jesus. Esta sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite, para si próprio, de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros, do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de condenarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Não podemos nos acomodar, porém, nem sequer nos omitir ante a onda de promiscuidades e corrupção moral. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar estabelece atitudes, em segundo gera hábitos e, depois, governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Nada justifica ficarmos indiferentes e imóveis diante do acelerado aniquilamento dos valores cristãos. Se descuidarmos da vigília, é certo que resgataremos obrigatoriamente a indiferença e inércia diante desse cenário preocupante do envelhecimento do sexo. 19. A marcha ascendente dos antepassados dos homens. George Sand. Será que os chamados homens da caverna tinham consciência íntima? Pesquisadores da Universidade de York descobriram que o homem de Neandertal nutria um grande sentimento de compaixão. A conclusão adveio através das evidências arqueológicas e da observação sobre o modo como as emoções emergiram em nossos antepassados há 6 milhões de anos, quando o ancestral comum dos homens e dos chimpanzés vivenciou o despertar dos primeiros sentimentos. Para os arqueólogos, cerca de 1,8 milhão de anos atrás, o Homo erectus integrou o sentimento de compaixão com o pensamento racional através de ações como cuidar dos doentes e dedicar atenção especial aos mortos, demonstrando luto e desejo de suavizar o sofrimento alheio. Cremos que as sepulturas datadas da Era Paleolítica comprovam de haver naquele período uma crença na vida após a morte e no poder ou influência dos ancestrais sobre a vida cotidiana do grupo familiar. Os integrantes do clã obrigavam-se a praticar ritos em homenagem a seus mortos pelo temor a represálias ou pelo desejo de obter benefícios, ou ainda por considerá-los seres divinizados. Questão instigante é como o primata se tornou hominídeo. A resposta é ainda uma incógnita. Ainda não foi encontrado o elo perdido, a espécie biológica que represente essa transição. Pode-se dizer que, sob influência e por efeito da atividade intelectual de espíritos mais adiantados, que os antropóides, o envoltório se modificou, embelezou-se nas particularidades, conservando a forma geral do conjunto. Melhorados os corpos, pela procriação, deu-se origem a uma espécie nova, que pouco a pouco se afastou do tipo primitivo, à proporção que o espírito progrediu. Allan Kardec explica que desconhecemos a origem e o modo de criação dos espíritos, apenas sabemos que eles são criados simples e ignorantes, isto é, sem ciência e sem conhecimento, porém perfectíveis e com igual aptidão para tudo adquirirem e tudo conhecerem. O espírito André Luiz argumenta que para alcançar a idade da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos, no caminho para o reino angélico, despendeu nada menos que 1,5 bilhão de anos. Muitas das transformações que se verificaram no Homo foram promovidas em suas estruturas perispirituais, entre uma existência e outra, ou seja, na dimensão espiritual. Os espíritos construtores, sob a supervisão do Cristo, retocavam, em vezes sucessivas,
as formas perispiríticas, e estas alterações criariam um campo magnético para as futuras mutações. Experiências múltiplas, no patrimônio genético dos nossos antepassados, coordenadas por geneticistas siderais, foram modelando aquelas formas que deveriam persistir até os tempos atuais. A seleção natural se incumbiria de fazer desaparecer as formas primitivas e inaptas. Linhagem definitiva para todas as espécies. Conforme afirma Emmanuel, atualmente a ciência procura os legítimos antepassados das criaturas humanas nessa imensa vastidão da arena da evolução anímica. No período terciário, sob a orientação das esferas espirituais, notavam-se algumas raças de antropóides, no Plioceno inferior, de 5,3 milhões a 1,6 milhão de anos. Esses antropóides, antepassados do homem terrestre, e os ascendentes dos símios que ainda existem no mundo, tiveram a sua evolução em pontos convergentes, e daí os parentescos sorológicos entre o organismo do homem moderno e o do chimpanzé da atualidade. Para o autor de Renúncia, não houve propriamente uma descida da árvore no início da evolução humana. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob a orientação do Cristo, estabeleceram, na época da grande maleabilidade dos elementos materiais, uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu acrisolamento, em marcha para a racionalidade. Os antropóides das cavernas espalharam-se então aos grupos pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródromos das raças futuras em seus tipos diversificados. A realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílex, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Os milênios correram o seu todo de experiências drásticas sobre a fronte desses seres de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual preexistente dos homens. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. O tema da morte e civilização. O homem só começa a ser homem quando começa a enterrar seus mortos, diz-nos o historiador Aníbal de Almeida Fernandes, em A Genealogia como fator básico na formação da civilização, e conclui, é o marco divisório entre o animal e o primeiro homem, e ocorreu há cerca de 40 mil anos com o Homo sapiens e o Homo neandertal, antes mesmo da agricultura, e é o início da história humana. O sentimento de cultuar os mortos foi moldado, pois, a partir de época bem remota está sedimentado em quase todas as tendências religiosas. As comunidades primitivas, agropastoris, inclinadas ao culto agrícola e ao culto da fertilidade, acreditavam, originariamente, que, em sepultando seus mortos nas proximidades dos campos agrícolas, os espíritos desses cadáveres ressurgiriam à vida com mais vigor, quais sementes plantadas em solo fértil, mas acreditavam que isso se daria como algo secreto e misterioso. Com essa crença, reverenciavam-se os mortos próximos às tumbas, com festas e, sobretudo, com muita alegria, prática que se estendeu viva em algumas culturas contemporâneas. Os costumes dos povos primitivos foram se modificando devido à influência de outros, vindos, provavelmente, do norte da África, os iberos, e do centro da Europa, os celtas. Veja-se o que nos revelam dos expoentes da doutrina espírita, é dos gauleses que vem a comemoração dos mortos, só que, em vez de comemorar nos cemitérios, entre túmulos, era no lar que eles celebravam a lembrança dos amigos afastados, mas não perdidos, que eles evocavam a memória dos espíritos amados que algumas vezes se manifestavam por meio das druidisas e dos bardos inspirados. Ressalte-se, aqui, que os gauleses evocavam os ancestrais mortos, divindades, nos recintos de pedra bruta. As druidisas, sacerdotisas, e os bardos,
poetas e oradores inspirados, eram verdadeiros médiuns e somente eles tinham consentimento para consultarem os oráculos. Na antiguidade, resposta de uma divindade a quem a consultava. Os gauleses, portanto, não veneravam os restos cadavéricos, mas a alma sobrevivente, e era na intimidade de cada habitação que celebravam a lembrança de seus mortos, longe das catacumbas, diferentemente dos povos primitivos. Advento dos forasteiros cósmicos. De onde vieram tais inteligências? Elucida o espírito Emmanuel que há muitos milênios, um dos orbes da capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes, mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua, para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberam, então, localizar aquelas entidades, que se tornaram pertinazes no crime, aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração e impulsionando, simultaneamente, o progresso dos seus irmãos inferiores. Aqueles seres angustiados e aflitos seriam degradados na face obscura do planeta terrestre, andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura, reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. A natureza ainda era, para os trabalhadores da espiritualidade, um campo vasto de experiências infinitas, tanto assim que, se as observações do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia. A moderna genética não poderia fixar, como hoje, as expressões dos genes, porquanto, no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-se-lhes elementos de astralidade, consolidando-se-lhes as expressões definitivas, com vistas às organizações do porvir. Solidariedade selvagem. Apostam os arqueólogos que no interregno de 500.000 e 40.000 anos, o sentimento evoluiu e os primeiros seres humanos, como o Homo heidelbergensis e o Neandertal, já demonstravam compromisso com o bem-estar dos outros, o que pode ser comprovado através de uma adolescência longa e a dependência em caçar juntos. Cremos que não somos criações milagrosas, destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores, de experiência em experiência, de milênio a milênio. Com a conquista da razão, aparecem o raciocínio, a lucidez, o livre-arbítrio e o pensamento contínuo. Até então, o progresso tinha uma orientação centrípeta, de fora para dentro. O ser crescia pela força das coisas, já que não tinha consciência de sua realidade, nem tampouco liberdade de escolha. Ao entrar no reino nominal, o princípio inteligente, agora sim, espírito, está apto a dirigir a sua vida, a conquistar os seus valores pelo esforço próprio, a iniciar uma evolução de orientação centrífuga, de dentro para fora. Mas a conquista da inteligência é apenas o primeiro passo que o espírito vai dar em sua estada no reino nominal. Ele iniciou na valorosa luta para conquistar os valores superiores da alma, a responsabilidade, a sensibilidade, a sublimação das emoções, enfim, todos os condicionamentos que permitiram ao espírito alçar-se à comunidade dos seres angélicos. Os sonhos premonitórios, as visões de espíritos, a audição da voz dos mortos, inclusive nos fenômenos de voz direta, e a materialização de espíritos foram fatos concretos, que levaram o homem primitivo à crença na continuação da vida após a morte. Diretamente dos médiuns neandertalenses surgiram os feiticeiros,
ancestrais dos sacerdotes de todas as religiões. Sentimento e humanização da Terra. Segundo um princípio sofista atribuído a Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas, mas uma medida por assim dizer afetiva, sem o controle da razão. Por isso Herculano Pires afirma que é pelo sentimento, e não pelo raciocínio, que o homem primitivo humaniza o mundo. Destarte, ficam ratificadas as teses científicas sobre o homem pré-histórico que integrou o sentimento de compaixão na síntese do pensamento racional através de ações efetivas para outro semelhante. 20. Entrevista com o presidente da Federação Espírita Brasileira. Jorge Sen. A Federação Espírita Brasileira, FEB, elegeu no dia 21 de março de 2015 o novo presidente. Trata-se do companheiro Jorge Godinho Barreto Neri Foto, membro efetivo do Conselho Superior da instituição. Jorge Godinho presidiu o Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro, na década de 1970. Profissionalmente, serviu por 48 anos a Força Aérea Brasileira, FAB, em que atingiu o posto de tenente-brigadeiro, atualmente na reserva. O presidente eleito discorre sobre vários assuntos, alguns deles claramente polêmicos, conforme a entrevista abaixo publicada na íntegra. Jorge Sem a luz na mente, os princípios institucionalizados, burocratizados, da unificação inibem o ideário da união espontânea entre os espíritas. Jorge Godinho, presidente da FEB, o ideário da união, como afirmado, é espontâneo, ou seja, é opção da livre determinação do ser humano, especificamente, dos espíritas. Desta forma, cada um de nós expressamos este sentimento por opção, mas Jesus, nosso mestre e guia, convida os que desejam ser seus discípulos à prática desse ideário da união, quando nos recomenda: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Se auguramos ser discípulos do Cristo, então, o ideário de união será mantido em qualquer circunstância. Jorge Sem a luz na mente, o modelo federativo é importante, porém boa parte dos dirigentes de casas espíritas nem sempre valorizam as ações dos órgãos de unificação, atribuindo-lhes caráter meramente administrativo, burocrático, com pouco sentido prático. Considerando a sua experiência doutrinária, quais as ações que pretende desenvolver para aproximar a FEB das casas espíritas? Jorge Godinho, presidente da FEB, antes, ressalto que a organização federativa não é só importante, é o programa ideal da doutrina espírita no Brasil. É para a grande obra de unificação que a FEB envida todos os seus esforços, objetivando a vitória de Ismael nos corações. Entretanto, respeitando a livre determinação individual, procuraremos sempre atenuar o vigor das dissensões esterilizadoras, para nos unirmos na tarefa impessoal e comum de educar o pensamento do homem no Evangelho. Jorge Sem a luz na mente, o Pacto Áureo ainda pode ser avaliado como o grande marco da unificação. Jorge Godinho, presidente da FEB, é o Pacto Áureo a expressão mais lúcida de entendimento e concórdia entre os espíritas, que podem divergir nas discussões das ideias, mas que não devem fazer da divergência motivo de discórdia, intolerância e incompreensão. O Pacto Áureo veio compatibilizar a vivência da doutrina dentro do princípio da liberdade, sem jamais deixar de considerar o amor fraterno, a união e a unificação. Ele foi e será sempre o grande marco da unificação que consolidou os esforços iniciais de Bezerra de Menezes. Jorge Sem a luz na mente, o livro inspirador do Pacto, Brasil Coração do Mundo, conseguirá unir o movimento espírita brasileiro. Jorge Godinho, presidente da FEB, o livro Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, veio esclarecer as origens remotas da formação da Pátria do Evangelho com informações colhidas nas tradições do mundo espiritual e se destina a explicar a missão do Brasil no mundo moderno. Dessa forma,
Quando folheamos suas belas páginas e verificamos que o Brasil está destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta e a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e fé raciocinada, fica a dedução lógica de que essa tarefa não pode ser uma obra individual ou de personalismos incabíveis, mas daqueles que se propõem a estarem unidos e unificados no Evangelho do Senhor. Jorge Sem a Luz na Mente. Quais os grandes desafios vistos para o movimento espírita brasileiro? Jorge Godinho, presidente da FEB, consolidar a manutenção da união e da fraternidade. Jorge Sem a Luz na Mente, diante da clara divisão que existe no movimento espírita, muitas vezes manifestada em posturas emocionalizadas e radicais, como a FEB deve conduzir objetiva e publicamente o tema Holstein? Que iniciativas faltam para apaziguar ânimos? Jorge Godinho, presidente da FEB, não devemos esquecer que no capítulo 22 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espírito Humberto de Campos narra que Jesus destacou um dos seus grandes discípulos, Allan Kardec, para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo, e que o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo, nas individualidades de João Batista Holstein, que organizaria o trabalho da fé, de Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico, de Gabriel Delany, que apresentaria a estrada científica, e de Camille Flammarion, que abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes, cooperando assim na codificação kardeciana no velho mundo e dilatando-a com os necessários complementos. Jorge Sem a Luz na Mente, as obras de Holstein permanecerão sendo republicadas. Jorge Godinho, presidente da FEB, sim. Jamais a FEB deixou de publicá-las, desde a sua primeira edição. Não podemos olvidar que Allan Kardec, dentro da lucidez e do espírito de grandeza que o caracterizam, afirmou: proibir a leitura de um livro é dar mostras de que o tememos. A doutrina espírita é, por natureza, a doutrina da liberdade, da livre escolha. Nada impõe, nada proíbe. O apóstolo Paulo já recomendava em seu tempo: lê de tudo e retende o que for bom. Jorge Sem a Luz na Mente, como a casa máter do espiritismo, deve enfrentar e proceder ante a proliferação de livros doutrinários de conteúdos confusos, especialmente pela internet. Jorge Godinho, presidente da FEB, de acordo com o Evangelho, respeitando a liberdade de pensar e de agir, já que cada um é responsável pelos seus atos e pela sua administração. Jorge Sem a Luz na Mente, considerando que sobre a FEB repousam muitas esperanças, mas também expectativas, como atuará para se aproximar dos espíritas carentes e pouco instruídos na educação formal, dado que representam um expressivo extrato da sociedade brasileira. Jorge Godinho, presidente da FEB, pelo trabalho exercido com humildade e amor, na ação pacífica de educação das criaturas, na prática genuína do bem e no exercício da caridade como entendia Jesus, conforme expresso na questão número 886 do Livro dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Jorge Sem a Luz na Mente, a inclusão digital apresenta-se como meio propício para que os conteúdos das obras básicas e obras complementares, veiculados pela internet, a fim de que cheguem aos espíritas carentes com evidentes benefícios. Como a FEB poderia auxiliar os centros espíritas de periferia nessa questão? Jorge Godinho, presidente da FEB, disponibilizando o acesso a essas obras pelas mais variadas mídias e meios de comunicação existentes e apoiando o movimento espírita nas ações de auxílio e apoio aos centros espíritas. Jorge Sem a Luz na Mente, será que livros gratuitos na internet gerariam impacto financeiro, em se tratando de uma prática comum atualmente?
Jorge Godinho, presidente da FEB, é um tema a ser apreciado. Esta iniciativa a FEB já tomou quando disponibiliza obras para download em seu portal. Jorge, sem a luz na mente, será que os livros virtuais não dariam maior visibilidade ao portal da FEB, ou seja, não tornaria o site uma robusta ferramenta de divulgação da nova luz para o mundo? Jorge Godinho, presidente da FEB, este é um assunto em estudo na FEB que merece atenção, porque vem ao encontro da sua finalidade: estudar, vivenciar e divulgar a doutrina espírita. Para maiores esclarecimentos, a FEB já mantém um catálogo de e-books de mais de 120 títulos, que será ampliado a cada semana, com a disponibilização de outros títulos, como forma alternativa de acessibilidade ao conteúdo espírita. Jorge, sem a luz na mente, Allan Kardec comenta no item 334, capítulo 29, do Livro dos Médiuns, que a formação do núcleo da grande família espírita um dia consorciaria todas as opiniões e uniria os homens por um único sentimento, o da fraternidade. Estaria aqui o codificador formulando alguma programação doutrinária visando a unidade dos espíritas por intermédio de instituições colegiadas? Jorge Godinho, presidente da FEB, entendo que o codificador, nesse ponto, traz o cunho da caridade cristã, ao alertar os espíritas desejosos de se instruírem e vivenciarem os ensinos dos espíritos a se unirem pelo sentimento de fraternidade, formando um núcleo da grande família espírita pelos laços da caridade. Jorge, sem a luz na mente, na condição de recém-eleito presidente da FEB, considerando o desígnio da União, e compreendendo que vários membros do CFN tinham a esperança da reeleição do Antônio César Perry, quais as estratégias a serem adotadas visando serenar e aglutinar tais membros do CFN? Jorge Godinho, presidente da FEB, paciência e serenidade, humildade e amor, sacrifício e devotamento, paz e resignação. Jorge, sem a luz na mente, a saída do ex-presidente da FEB comprometerá a coordenação do projeto do SEI. Os novos dirigentes estão em sintonia com o trabalho que o SEI vem realizando. Jorge Godinho, presidente da FEB, as instituições permanecem com seus objetivos e finalidades, as pessoas são transitórias e, portanto, os novos dirigentes conscientes desta realidade procurarão a sintonia com o trabalho que vem sendo desenvolvido. Jorge, sem a luz na mente, o irmão pretende partilhar com a comunidade espírita, na forma de consultas, audiências ou outros canais de comunicação, com o intuito de colher subsídios para tratar de matérias e temas importantes para o movimento espírita, além, obviamente, dos canais e mecanismos formais já existentes. Jorge Godinho, presidente da FEB, estaremos sempre abertos às contribuições que tratem de temas importantes emanadas de todos aqueles que desejam trazê-las pessoalmente ou por intermédio dos meios disponíveis de comunicação. Jorge, sem a luz na mente, como a FEB deve administrar as questões filosóficas e científicas dos fenômenos metafísicos junto às academias e a outras fontes de conhecimento da atualidade. Jorge Godinho, presidente da FEB, não interferindo, nem cerceando a liberdade de pensar e agir de quem quer que seja. Jorge, sem a luz na mente, com o crescente surgimento dessas entidades especializadas, Associação Espírita de Médicos, Juízes, jornalistas, psicólogos etc., como deve se posicionar a FEB, considerando o aspecto restritivo e até elitista dessas entidades. Aceitar e incentivar, acreditando que se trata de um evento imprescindível. Jorge Godinho, presidente da FEB, quanto a este aspecto a FEB tem posição clara e definida em seu estatuto ao contemplar dispositivo que abriga as entidades especializadas de âmbito nacional no Conselho Federativo Nacional, CFN, e, como decorrência do crescente aumento, aprovou, em 2014, a criação do Conselho Nacional das Entidades Espíritas Especializadas da Federação Espírita Brasileira, CNEF,
como órgão de apoio técnico ao movimento espírita brasileiro. Jorge sem a luz na mente, numa sociedade mercadológica, mercantil em que eventos espíritas grandiosos e pagos em geral se apresentam em números cada vez maiores, qual deve ser a atitude da FEB? Jorge Godinho, presidente da FEB, a de prudência e respeito, sem conivência, mas orientada pelo Evangelho.